uma boa ideia versus grau de polimento, o Rafael, ele deixou nas entrelinhas isso, o que eu já imaginava há muito tempo. O problema não é você ali ter uma ideia de um jogo. Ah, eu quero fazer um jogo de um dragão, como eles tiveram a ideia. O problema é você chegar lá no GDD e descrever tudo isso. E na hora de implementar, qual o grau de polimento que você vai dar àquela ideia? O grau de polimento é aquele ato que você olha, poxa, esse bonequinho está pulando 2 pixels para cima, tinha que ser um pouquinho menos. Ou seja, você olhar nesse nível de detalhismo para que a coisa fique realmente impecável. Ferramentas para desenvolvimento. O que você pode usar hoje em dia para desenvolver? A minha visão é a visão de que quem ensina a programar, ou seja, eu sou professor de programação, de computação, então o que o cara tem que saber para programar um jogo? Qual a linguagem que ele tem que mexer? Qual ferramenta que ele pode utilizar para ser bem sucedido? E os meios de difusão do seu talento, do seu trabalho, onde que você pode publicar isso? Lembrando mais uma vez a palestra do Rafael, nada é de graça. Então, o fato de você fazer um jogo em casa, lá no seu quarto, tem um custo. Na hora que você for fazer algo realmente sério, isso tem que ser levado em consideração. Mas eu não vou chegar a esse ponto, não. Eu estou falando, como eu disse, a minha palestra é para você dar um start na sua vida nessa área. O que eu faço agora? Acabei de querer programar, gostaria de programar jogos agora. O que eu faço? Beleza, vamos lá. O mercado, né, que eu já fui dado também alguma dica de como que ele está em crescimento, e eu diria que é o seguinte: todo mercado cresce desde que você tenha coisas de qualidade para oferecer ao consumidor. A partir do momento que você começa a oferecer muita coisa ruim para o consumidor, aí eu relembro o crash do videogame em 84, com o Atari. Então, cuidado, se você oferece muita coisa mais do mesmo, ou coisas ruins, o mercado começa a saturar e começa a te ignorar. Eu vou mostrar aqui 2 videozinhos. Infelizmente vai estar sem som, porque o meu notebook só tem saída HDMI e ele corta o som da frente quando a HDMI está ativada. Tá? Mas para ter uma ideia, assim, a Microsoft tem um programa que ela incentiva o desenvolvimento de jogos indie, certo? E aqui ela mostra alguns dos projetos que ela está patrocinando para que venha dar à luz do seu último console, o Xbox One. Isso só aconteceu na E3 agora, de 2014, né? E ela está dando uma palhinha do que vem aí pela frente. Pode ver que os jogos indie dela tá mais para jogo profissional do que para indie, né? O conceito de indie, ele diz o seguinte, que o jogo tem que ser uma ideia simples, ou uma ideia de baixo orçamento, ou uma ideia original. Ela pode ser tudo isso, tá? Pode ser desde uma letra C correndo num labirinto cheio de M atrás dele, com menos pontinhos, né? Até algo muito parecido com LoL ou Dota. Esse Cuphead, inclusive, aí eu vi uma parte do desenvolvimento dele altamente bem trabalhado, com o conceito de desenho da década de 30, né? Jogos de luta ainda fazem sucesso, né? Por incrível que pareça, a série King of Fighters deixou um legado terrível. Mas uma coisa importante de um jogo indie é que quando você vai desenvolver um jogo, por exemplo, um Grand Theft Auto, um GTA, você tem um crivo de acionistas que diz o que você pode e o que você não pode fazer, apesar do jogo ser muito doido. Mas eles sempre te limitam, ou financeiramente, ou tecnicamente, para onde você pode ir. Eu tenho certeza que a visão dos criadores do GTA tentaram tornar viável um jogo que eles não conseguiram fazer 100% do que eles queriam. É muito difícil. Foi mais ou menos o que o pessoal passou para fazer, por exemplo, God of War, ou então Uncharted, que são jogos AAA, extremamente bem feitos e caros, mas que eles possivelmente ou tem uma limitação do equipamento, ou tem uma limitação do corpo de acionistas que determina até onde você pode ir. Mas você tem ideias excelentes, como por exemplo Shadow of Colossus, que não é simplesmente um jogo, ele é mais uma obra de arte do que um jogo em si. Aquilo eu tenho certeza que o pessoal se bateu internamente se ia apoiar ou não, tanto que a sequência do Shadow of Colossus ainda até hoje não saiu. Era para ter saído no PlayStation 3, foi migrado para o PlayStation 4, porque possivelmente o corpo de acionista olhou, Shadow of Colossus não deu tanto quanto a gente queria. Você vai lançar um outro jogo desse estilo?
E eu certamente foi isso. E é um jogo que exibe gráficos de ponta e tudo mais. Dá um contato aqui. Um momentinho, retornando. Bom, enquanto não vi um sinal no vídeo, eu vou adiantando alguma coisa. Aquilo que você viu são uma sequência de jogos que a Microsoft ela está financiando no momento. Mas o que você pode fazer no seu recanto do lar? Primeiramente, o mais difícil de um jogo é a ideia. Por exemplo, como é que eu faço um jogo para ganhar dinheiro? A princípio, você vai fazer um jogo por questão de amor. Você, eu gosto de programar jogo, vou fazer porque é legal. Mas em seguida você vai pensar, eu posso ganhar dinheiro com isso. Aí começam a vir as complicações. Como se ganha dinheiro com um jogo? Isso é uma pergunta de $1 bilhão. Ou você faz um jogo focado para o mercado, determinado público, por exemplo. Eu vou fazer jogo para adolescente entre 13 e 15 anos de idade. Geralmente é um grande consumista. Aí você faz um jogo focado, certamente você tem grandes chances de êxito. Agora, se você faz um jogo genérico para todo mundo, você tem que dar a sorte de ser um puzzle muito engraçado ou muito divertido. Porque é o que o público não gamer, ele geralmente opta pelo puzzle. Bom, jogo indie pode ser encarado como um jogo independente. Eu detesto o Wikipedia, mas a definição que eles deram a respeito de um jogo indie, que eu olhei até ontem, estava a mesma coisa, bate certinho como tem que ser. Um jogo independente, tudo mais e tal, e que tem baixo orçamento. Geralmente o grupo de pessoas é pequeno. O que o Rafael falou é mais uma vez uma grande verdade. Hoje em dia é impossível você fazer um jogo sozinho. Você pode ter uma boa ideia, você pode ter uma boa programação, você pode até fazer a música, mas dificilmente você vai ter um conjunto funcional. Assim, o custo é baixo de um jogo. Ele falou 260 mil, né? Mas qual é o custo de investimento de um Gran Turismo? Hoje em dia já está mais de 5 milhões, 6 milhões de dólares um jogo como o Gran Turismo. Isso não é algo assim para principiante, é algo que você tem um cronograma para você seguir. Você tem toda umas regras para você poder obedecer. Mas, quando você vai começar a programar, a princípio, o seu custo é zero. Você concorda? Você vai usar o seu conhecimento, vai pegar a máquina, vai botar um Code Blocks, um Visual Studio, ou esqueci o nome daquela ferramenta de desenvolvimento para Java. Um XYZ da vida. Você vai começar a desenvolver o seu jogo. Mas, como é que começa a fazer o jogo? Primeiramente, a primeira rotina que você tem que fazer, sabe qual é? Qual é a primeira rotina que você, como programador, tem que saber fazer? Olá, mundo. Né? Aquele pequeno trecho de código, você imprime alguma coisa, sai na tela, olá, mundo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Naquele ambiente que você está desenvolvendo, a primeira coisa que você tem que buscar, como é que eu faço um olá, mundo aqui dentro? Descobriu como é que faz? Ótimo. Dali em diante, você começa perguntando, bom, já que eu sei fazer o olá, mundo, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que ver como eu ativo uma biblioteca gráfica para poder gerar gráficos na tela. Feito isso? Ótimo. Depois, como é que eu faço para fazer leitura de teclado e conseguir mover alguma coisa na tela? Beleza. Terceiro passo, como é que eu trato colisões? O meu objeto contra uma parede, o meu objeto contra outro objeto, e assim vai indo. Então são passos assim que se você olhar a literatura existente, ele vai dizer praticamente a mesma coisa que eu falei, na mesma ordem. Como obter a biblioteca, como você fazer acesso, como você movimentar, como você fazer o teste de colisões e tudo mais. Isso é claro, isso demanda muito tempo. Não pense você que às vezes você, para escrever um Olá Mundo, pode levar até uns 3 dias. Vai que alguém aqui queira fazer assembler. É possível? Por que não?
alguns jogos hoje em dia você ainda tem muitos trechos em códigos em assembler para utilizar cálculos matemáticos, por exemplo. Boa parte de shaders também, quando o cara às vezes não quer uma coisa muito superficial, ele quer um desempenho a mais do que necessário, ele é obrigado a recorrer ao assembler. Mas vamos partir do seguinte, ideias. Vocês conhecem esse jogo que tem na tela? Acho que a maioria de vocês não viu, né? Ou alguns, assim, meus contemporâneos, devem ter visto. Esse joguinho é o joguinho dos macaquinhos que estão atacando banana em cima do outro. Como é que é o esquema? O macaquinho escolhe o ângulo e a direção que a banana vai. Qual o objetivo? É tentar acertar o outro macaco. Então fica nessa de um macaco lançar uma banana para o lado, depois vem a vez, vem do outro, taca a banana para o outro lado. Ótimo. Aí você fala, pô, uma ideia rudimentar. Mas uma ideia rudimentar pode ser palco para uma coisa mais... Desligou. Não, é que esse computador ele é usado para Mac. Ele volta. Aí você fala, qual jogo que você acha que tem uma mecânica parecida com esse dos macaquinhos? Esse se chama Gorilla, do Keybasic do DOS. Que jogo que você acha que tem essa mecânica? Angry Birds, cara. Matou a charada. Quando eu vi pela primeira vez o Guitar Hero, eu olhei aquilo ali, porque eu já sou da época de 70, né? Século de 70, 80, eu lembro dos jogos todos dessa época. Quando eu vi o Guitar Hero, eu falei, cara, esse jogo já existe. E realmente existia, só que eu não lembro o raio do nome do jogo, em que você tinha que tocar no tempo certo as notas que o computador estava executando de uma música, por exemplo, uma música clássica, aí você tinha que tocar a nota certinha no momento. Aquilo, ó, eu vi na década de 80. Então, quando você tem uma boa ideia, se você consegue dar um grau de polimento, porque o Angry Birds é altamente polido, é um jogo assim muito, digamos, tudo se move deslizando, os gráficos são bonitinhos, isso é polimento. Uma outra ideia, quem não conhece isso? Esse é o Tetris original, feito pelo Alexei Pazitnov, lá na Rússia, aquele país cinza. Ó, galera, desculpa estar toda hora fazendo isso aqui, mas o meu micro não está se dando bem com aquele bank. Mas o Tetris, ele serviu de palco para o quê? Qual outra ideia que você conhece parecida com o Tetris? Tem uma ideia da década de 90. A SEGA explorou muito bem esse jogo. Qual seria? Momento quiz. Qual seria o jogo da SEGA que aproveitou um pouco a ideia do Tetris? Columns. Acertou? Exatamente. O Columns, o que é? É um Tetris melhorado, com cor, onde você tem que fazer o seguinte, pega as pedrinhas similares, com cores similares, junta um trio, e aí você elimina a linha. Isso é o palco da ideia do quê? Qual é a maior praga dos últimos anos fora o ebola? Exatamente. É a maior praga depois do ebola da década de 2010. Cara, eu já vi muita gente que não jogava, gastar dinheiro com um troço desse. Mas o que acontece que o Candy Crush tem? Em primeiro lugar, é um jogo de microtransações. O jogo de microtransações é o quente do momento. Em segundo lugar, ele é muito polido, é muito bonitinho, tem um visual atraente, tem um público para aquilo. Na maioria das vezes que eu vejo jogando é mulher, em geral, de 14 a seus 30 e pouco, 40 anos. Né? Ah, gente, eu tô ficando chateado. Eu acho que é mau contato mesmo. Ou seja, o cara pegou uma ideia lá do passado e refez ela com uma nova temática, uma nova visão. Então ele criou o Candy Crush. O Candy Crush ele tem a fórmula que eu chamo a fórmula mágica. Boa ideia, mais. Boa ideia, mais grau de polimento, mais... como é que eu posso dizer? Ele foi bem planejado, ele foi bem organizado. O GDD dele deve ser bem simples, não deve ser uma monografia, uma tese de doutorado e mestrado. O GDD dele é simples. O problema é como você vai fazer aquilo em tempo recorde sem você
estourar os cursos de desenvolvimento. E eu sempre falo muito para programador. Como assim? Ah, você é programador, cara? Começa testando o beabá. Como é que você testa o beabá? Eu vou fazer uma rotina de uma bolinha subindo e descendo. Faz isso em casa. Uma equação do segundo grau resolve esse problema. Você bota a bolinha para se mover, até lá em cima, depois ela volta. São essas pequenas tarefas diárias que você desenvolve. Você pode até ir armazenando os códigos que você gera. No final você tem uma coisa interessante. Você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo uma engine, no final das contas. O problema da década de 80 é que todo jogo era uma engine. E isso para as empresas era um custo terrível, porque tudo começava do zero. Hoje em dia, você começa não do zero absoluto, você começa de um meio de um, mais ou menos. Antigamente não era tudo do zero, não tinha como. Isso, é claro, com o tempo as empresas começaram a mirar em ferramentas de desenvolvimento mais eficazes. O que você chama de uma ferramenta de desenvolvimento eficaz? Pô, alguém aqui já viu como é que se desenvolve? Tem uma nova ferramenta para desenvolver para tablet, para celular, que eu esqueci o nome. Você só vai juntando as partes do aplicativo, é como se fosse um Lego. Eu esqueci o nome dessa ferramenta. Ou seja, você já tem um conjunto de rotinas já prontas para fazer o que você quer, é só encaixar as coisas no local certo que sai o aplicativo que você quer. É incrível, ou seja, isso te dá produtividade. A produtividade é algo que as empresas olham para você e falam: quanto mais coisas você fizer por mim, mais dinheiro eu vou ganhar e todo mundo fica feliz. É claro, toda vez que você tem uma ideia de um jogo, você tem que ter assim, um grupo de malucos que te apoiem. Aí vem aquela questão difícil pra caramba. Alguém aqui já tentou montar banda de rock? Além de escolher o nome, qual é a coisa mais difícil de você fazer? Cara, é incrível, todo mundo tem os mesmos problemas. Quando você vai montar uma banda de rock, o problema é: o baixista não gosta tanto da minha referência, que a minha referência é o Alice in Chains. Eu gosto do Alice in Chains, mas o cara não gosta de Alice in Chains e não vai tocar uma música parecida com Alice in Chains. Cara, é terrível você casar entre os entes da banda, ou os programadores, vamos dizer assim, os gostos, o que fazer. Aí entra o fator profissionalismo. Nos dias de hoje, quais são os 3 estilos de música? Quais são os 3 estilos de música mais populares do país? Vamos lá, disparado. Sertanejo universitário. Segundo lugar, funk ou pagode? Terceiro, funk, né? Vamos botar isso tudo na média. Você já viu os músicos que acompanham, por exemplo, diz uma banda qualquer, um grupo sertanejo? Bruno Marrone. Vou pegar esse grupo. Você já viu os músicos que acompanham eles? Uma vez eu parei para analisar assim, quem é que são os músicos que os acompanham. Quando eu vou ver a formação do cara, o cara toca jazz fusion, reconhecido internacionalmente por não sei o que e tudo mais. Você acha que ele está tocando sertanejo porque gosta? Isso acontece com o jogo. Às vezes você está num grupo para desenvolver um jogo, vamos fazer um jogo de corrida, mas o cara não gosta de jogo de corrida. Aí entra o fator profissionalismo. Você tem que saber o quanto você é capaz de ser profissional para vocês atingirem um objetivo final. Um dia você vai ser contemplado com uma ideia que você gosta. Eu gosto de jogo de nave espacial. Então o cara vai, vou ter uma ideia de um jogo espacial desse jeito e tal. Você reparou que ele falou o seguinte: game designer pode ser qualquer um da minha equipe, que o Rafael falou? Então esse programador ele pode ser o game designer do jogo da ideia dele. Mas para isso tem que se passar alguns perrenguezinhos, né? Porque afinal de contas a gente primeiramente precisa de dinheiro, né? Bom, enquanto nossos problemas técnicos estão sendo resolvidos, vamos contar uma história, né? Como é que é mesmo? Quando eu comecei com essa parte de jogos, primeiramente eu tinha um Atari. Quem não teve Atari aqui? Quem não teve vai pro inferno. Quem não teve? Tinha que ter tido, cara. Você tem que ter jogado um troço desse. Pra você entender que um quadradinho é horrível você falar que quadradinho é seu herói. Você tem que ter imaginação. O que acontece?
Uma visão de uma criança, aquele quadradinho era um universo imenso de coisas que você podia fazer. E isso é uma coisa que nos dias de hoje se perdeu. Pode reparar. Você tem uma boa ideia, né? Mas às vezes você não consegue um cara para te ajudar a desenhar ou uma pessoa para fazer uma trilha sonora fantástica para você. Então o que você faz? Alguém conhece um jogo chamado Tibia? O que o Tibia tem, cara? Que eu não entendo até hoje, que as pessoas são fascinadas por aquele jogo, que é mais ou menos aquele quadradinho que eu jogava no Atari. Jogabilidade? Pô, aquilo ali é um 9 quadrados, cara. A última vez que eu fiquei sabendo do amigo meu, o bonequinho tava mexendo o braço. Até então nem isso tinha. Ou seja... Só um minutinho, isso acontece. Tá no disco local, mas foi só os vídeos, tem que ver a apresentação que está no nível anterior da raiz. Não, cara, o nome é suporte não é à toa não, você tem que suportar, né, cara? Então, gente, voltando ao assunto. Naquela época, você, dos anos 80, você sonhava mais e tal. Você tinha boas ideias, mas com baixíssimo recurso. Eu acho que hoje em dia os programadores às vezes reclamam de falta de memória. Eu acho isso um absurdo, eu acho uma heresia. O Atari, ele tinha 128 bytes de RAM. Cara, o que é 128 bytes nos dias de hoje? Dava pra fazer joguinhos interessantes, como tinha lá o Frostbite, tinha o Pac-Man dele que era horroroso, mas todo mundo jogava. River Raid, cara. Cara, com 128 bytes você fazia um troço daquele. Por que você está reclamando que o seu vídeo só tem 3 GB de memória RAM? Ou seja, a gente fala que nessa época o pessoal escovava bit, né? Pegava assim, cada bit que ele economizava fazia diferença lá na frente. Tá aqui, ó. Mas, é claro, para a época, tinha até uma coisa interessante. Os programadores de algumas empresas não podiam ter os seus nomes publicados nos jogos. Aí a Activision, vocês não conhecem, né? Você não conhece a Activision. A Activision foi a primeira que fez o seguinte: quis valorizar o trabalho de cada programador. Então, ela, quando fazia propaganda na televisão, falava que o jogo era feito por tal pessoa. O River Raid foi feito por quem? Carol Shaw, uma mulher. Ela criou um algoritmo que gera aquele labirinto que o avião passa, que aquele algoritmo é baseado em uma função matemática. Então o jogo é gigantesco porque ela só analisa a função matemática e dá a posição das paredes. Ela naquela época já tinha feito isso. Hoje em dia eu vejo jogos feitos com apenas 96K com o visual do Doom. Parece incrível, mas não. Eu vou até falar para vocês aqui na hora que eu estiver falando como você fazer a sua apresentação, como você mostrar o seu trabalho. Tem um pessoal na Europa que eles fazem um campeonato de programação. Mas como é esse campeonato de programação? Geralmente envolve... Beleza. Valeu, Rodrigo. Aí, tá ótimo. Aí. Valeu, Rodrigo. O que acontece? Perdi o fio da meada. Vamos lá, ferramenta de desenvolvimento, a gente perdeu o roteiro. Ferramenta de desenvolvimento. Você que vai começar a fazer jogo, não comece com Engine. Por quê? Porque Deus não quer. Ou sendo cientificamente, a Engine ela vai te viciar numa forma de pensamento que, se você é um programador, vai ter dificuldade de sair dessa forma de pensamento. Então, o que acontece? No futuro, que eu até fiz uma previsão não muito catastrófica, no futuro não muito distante, quem for desenvolver um jogo
talvez não saiba programar uma linha de código. E eu vi isso retratado na empresa do Rafael. Quantos programadores tinham? Numa equipe de aproximadamente 11 ou 12 pessoas. Quando as empresas fazem um jogo AAA, como por exemplo Call of Duty, ou então aquele Battlefield, quantas pessoas você acha que eles têm no corpo de programadores? O Battlefield, para você ter uma ideia, ele deve ter em torno de umas 3 programadores chefes e uns 15 programadores de apoio. Só para fazer a engine do Battlefield. Ou seja, então, cara, é um grupo gigantesco e, por exemplo, os caras têm que saber programar na unha, eles têm que saber extrair o bit, extrair o assembler daquela rotina, tem que saber programar muito em shader. Então, a minha visão como formador de pessoas que vão trabalhar com jogo, com game, você tem que saber programar. Por quê? Ser artista é um dom, na minha concepção. Saber fazer música é um dom, saber desenhar é um dom. Isso você pode até aprimorar numa academia. Mas ser programador, você não nasce programador. Alguém aqui já nasceu sabendo programar? Então, meu amigo, você tem que saber, tem que aprender a programar. Gostar é só a regra do jogo, né? Mas se você vai começar a programar, meu amigo, CodeBlocks, DevCpp, Visual Studio, Visual Basic, C Sharp, Basic, seja lá o que for. A linguagem, a sua escolha pela linguagem é pela comodidade. Por exemplo, eu me sinto muito bem utilizando o CodeBlocks. CodeBlocks é C, C++. Eu acho que é uma ferramenta ótima, tem várias partes de debugação interessantes, mas o Visual Studio ele tem uma estrutura muito mais avançada. Você tem ali o Visual Basic dentro dele, que é o Basic, tem o C Sharp. Hoje em dia eu não vejo assim diferença num executável gerado em termos de velocidade de execução de código de uma linguagem para outra. Pode ser Delphi, que agora é o tal do embarcadeiro, pode ser o Pascal antigo, pode ser o C, C++, C Sharp, D, E, F, G, você não sabe que linguagem que vem inventar. Se bem que existe D e E. Mas você vai programar, cara, pega a sua linguagem de desenvolvimento e mete as caras. Você não pode perder o conceito de lógica. Bom, você já sabe programar. Minha recomendação, usar uma biblioteca gráfica que não seja difícil de você operar. Das que eu conheço, existe 1 milhão. Mas a mais aceitável, a mais compatível, a que você faz o negócio numa máquina, fica igualzinho na outra, é o OpenGL. Vocês conhecem o OpenGL? O OpenGL é uma biblioteca gráfica cujo principal objetivo dela é trabalhar com ambientes 3D. Tanto que você pode fazer triângulos, quadrados, cubos, seja o que for. Nada te impede que você faça alguma coisa em 2D. A OpenGL você pode trabalhar de algumas maneiras, mas ela é basicamente voltada para você fazer coisas em 3D. Os templates que tem lá ensinam desde instalar o OpenGL no computador até você fazer shader nesse site. Recomendo muito porque ele serviu de base de estudo para várias pessoas. Acho que até a Aura Conce, da UF, que é lá do ADD Labs, ela, quando fez o livro dela, ela até mencionou, na época, para mim, que ela gostava muito desse site devido aos tutoriais que tinham lá. Eram muito simples e intuitivos. Recomendo você dar uma lidinha e ver que não é um bicho de 7 cabeças. É até bem simples de mexer. Ou, se você não gosta do OpenGL, ama a Microsoft e dorme com os botões da Microsoft, o DirectX, ou DirectX como o pessoal chama, porque a DirectX é uma solução integrada. Ela trata não só de imagem, como trata de som e comandos. Por quê? Se você for mexer com o OpenGL somente, não tem nada que lide com comandos. Teclado, leitura de teclado, essas coisas. Não tem nada disso. O que se costuma fazer quando você programa em OpenGL? É você botar uma biblioteca como a SDL, que ela cuida da parte de controles e tudo mais, e para som você pode usar o Fmod ou então o OpenAL associado. A vantagem disso é que você pode fazer um jogo para Linux, para Windows, para qualquer ambiente que aceite essas ferramentas, basta ter a biblioteca. O ruim da DirectX é que isso só desenvolve para Windows.
né? Então isso te prende um pouco. Eu particularmente não gosto disso, eu não gosto que você fique preso a um ambiente ou uma linguagem de programação que aquilo te vicia. E para você mudar, meu amigo, é um desespero. Mas as empresas hoje, elas estão forçando uma barra para que você caia nas engines. Você já tem uma experiência com programação, sabe que if A menor ou igual a B é diferente de if A maior ou igual a B? Pode usar a engine já. Você já tem uma noção de script mínima, você tem uma noção de estruturação de jogo e tudo mais. Aí você parte para a engine. Na engine, você tem dois grandes nomes, que é a Unity. O que ela tem de bom? É gratuita, entre aspas, né, mais para desenvolvimento acadêmico, e não é muito difícil de mexer, e tem muita coisa, muito tutorial pronto para você ler e meter as caras. Você pode fazer um joguinho em 30 minutos, basicamente, na Unity, sem ter muito problema. A UDK, que é a Unreal Development Kit, ela é extremamente poderosa. É uma engine profissional que agora eles abriram para o público fazer seus próprios jogos. Obviamente que ela foi bem maquiavélica nisso, porque eu estou criando mão de obra na minha ferramenta e ela pode se tornar padrão. Isso pode dar certo. O problema da UDK é que quando você vai fazer um jogo simples, não tem muito mistério. Você faz lá o seu joguinho simples, pode fazer um mago numa floresta, dando tiro em todo mundo que aparece. Isso dá para fazer bem simplesinho nela. Mas quando você fala assim, não, eu quero fazer um jogo igual ao Gears of War. Aí, meu amigo, tem um problema sério. Por exemplo, a gente estava fazendo um experimento lá no Instituto Federal, que era fazer um ambiente assim, tipo uma floresta, né, com várias árvores, cachoeiras, esse negócio e tal, baseado no template que já vinha nela. Ela falou, pô, bacana, vamos pegar esse template, vamos modificar, vamos botar coisas mais próximas ao que a gente tem aqui no campus. Né, vamos tentar fazer um pedaço do campus virtual. A pessoa, pô, bacana, vamos fazer. Beleza, aí foi lá um monte de alunos lá montando o cenário, vendo onde é que ficavam as coisas, essa árvore ficava aqui, isso aqui não, aqui tem uma parede, e foram fazendo bonitinho. Só que, alguém aqui tem aula de computação gráfica? Vocês já tiveram alguma coisa, alguma noção? Conhece a palavra renderização? Pois é, renderização está basicamente associada ao fato de ter uma emissão de luz e aquilo vai gerar sombra, correto? A gente colocou para fazer o seguinte, porque as sombras nos jogos, não sei se vocês já perceberam, elas são tudo fake. Pode ser o jogo mais avançado do mundo, a sombra não é calculada em tempo real, porque aquilo exige uma projeção de matrizes, que aquilo em tempo real ainda não se tem computador para fazer aquilo. O que eles fazem, malandramente? Eles pré-calculam em grandes servidores toda a projeção de luzes em cima do ambiente e geram uma matriz de projeções onde, ao invés de mandar ele fazer o cálculo para obter a sombra, ele vai na tabela que ele gerou e obtém a posição da sombra. É muito mais rápido, né? Isso sim, ou seja, ao invés de fazer um cálculo enorme com uma matriz imensa, ele simplesmente aponta para uma posição da memória que já tem um negócio já pré-calculado e faz a sombra. Isso é infinitamente mais rápido. A gente mandou calcular as sombras do nosso cenário. A gente deixou a máquina, era um Core 7 com 6 GB de RAM. Era uma máquina bem top. E estava com uma placa de vídeo boa, uma GTX 680. A gente deixou a máquina ligada na sexta-feira. Aí eu cheguei na terça, estava em 20%. Sem brincadeira, sem a máquina ter sido desligada nem nada. Ou seja, quando você vai fazer a renderização de cenários, esses caras que fazem esses jogos monstros, eles botam em mainframes para calcular toda a tabela de sombreamento daquele jogo. E isso é o calcanhar de Aquiles e vai ser pro resto da vida na computação, até eles inventaram uma fórmula milagrosa de calcular sombreamento em tempo real. Porque até então a gente não tem soluções analíticas perfeitas, nós temos soluções que são, obrigado, aproximadamente boas. Por exemplo, a sombra de um Battlefield é convincente, não é? Você olha assim um soldado e tal, você vê aquele sombreamento é convincente, mas aquilo é fake, não é em tempo real. Basta você fazer o seguinte, modifica uma estrutura fixa do cenário e vê o que acontece. Quando tem estruturas que se movimentam, ele faz até um macetezinho, mas estruturas fixas como o chão do cenário. Quebra o chão do cenário para ver o que acontece com a sombra. Aí você tem problema. Mas enfim, se o seu objetivo não for fazer um Gears of War, eu acho que você vai se dar bem em qualquer uma das duas engines.
Vou avançar aqui um pouquinho. Esse aqui é o visual básico da Unity. À direita você vê todas as propriedades do objeto selecionado na cena. Em cima você está vendo uma câmera geral, tá? Uma visão da paisagem, e onde tem uma câmera é onde está saindo o viewport embaixo. Ou seja, o que aquela câmera está vendo. Então você pode mexer em cada detalhezinho da câmera, da posição, você pode mexer no céu, na pedrinha que está ali, tudo você pode modificar. Então, até então você pode montar um jogo com 0 de código. Ali. Ah, meu objetivo é uma bola só que se move no cenário. É um jogo. Você pode fazer isso com 0 de código. Não precisa fazer nada. Ah, mas tem que colidir com outra coisa. Aí entra código. Tem que verificar. Se chegou em tal posição, o que eu faço? A ODK ela é muito parecida também. Para você ter uma ideia, sabe como é que você cria variável no ODK? Você pega um objeto, aí você chama ele de X. Aí arrasta para toda a sequência de acontecimentos na tela e faz o seguinte, ó, X vai ser meu contador de vidas. Aí você clica em cima do X e coloca, se X for menor do que 0, morreu. Aí você associa aquele X com setinha mesmo, ao boneco. Pronto, você já criou o sistema de vida dele. Olha só a diferença. É por isso que eu falo, toma cuidado, programador. Se você se acostumar com isso, você esquece o básico. Meios de difusão. Primeiro meio que você pode mostrar o seu trabalho é YouTube. Amigos, seja lá o que for, vovó, titi, todo mundo adora, né? Ah, meu filho fez um jogo, que bacana. Mostra pra ele. Redes sociais, meu amigo, não tem nada. WhatsApp. Mas você pode mandar fotozinha do seu jogo pelo WhatsApp. Aí o cara fica interessado, vai lá, baixa o seu jogo, vê como é que é. Dá o seu jogo de graça primeiramente. Não cobre por aquilo que você ainda não é profissional. Se você, digamos, tem uma formação, dá aquilo de graça para a sociedade primeiro, aí quando a sociedade vê que você tem talento, tem qualidade, ela vai fazer questão de te pagar. É assim que funciona, como por exemplo Chico Buarque de Holanda, tudo mais. Eles dão o trabalho deles para a sociedade, e a sociedade depois disso o preço que você pode pagar aquilo. Google Play e Apple Store. Ó, passar seu jogo pela Apple Store, meu amigo, ó. Eles têm um crivo nojento que analisam tudo no seu código, verificam o quanto ele está pesando no processador, o quanto de bateria ele está gastando, o quanto de recurso ele está ocupando do celular. Se você consegue um código, um programa, que seja aprovado na Apple Store, pode ter certeza, o programa está quase que impecável. A Apple ela é muito rígida com relação a esse tipo de coisa. A Google Play é um pouquinho menos. Ela também tem esse critério de rigidez e tal, mas ela é bem mais simples. A Steam também tem esse processo para PC. Só que a Steam, um rapaz aqui da UES publicou um jogo na Steam, ele falou o seguinte, meu jogo está lá há 2 meses e até agora não foi liberado. Significa que a pessoa ainda não analisou o que aconteceu. Demo Paris. Demo Paris é um evento que tem na Europa, em que geralmente um programador, um desenhista e um músico se unem para fazer o que vocês podem fazer o máximo de tecnologia com 4K de memória. Vou mostrar aqui. Ah, não foi. Mas tem esse aqui, ó. Valeu. Tá bom. 64 KB, pode ser? Tá bom. Tem música, tá? É que não vai tocar aqui agora. Vai. Ué. Isso é feito só em um PGL. Isso só tem 10 anos.
Isso, na verdade, é só o convite para esse campeonato. O que aparece mesmo nesse campeonato são coisas muito mais complexas que isso. Mas na prática é um programador, um grafista, um músico, e aí você mostra o seu trabalho. Aí você fala, isso leva aonde? Hoje em dia quem patrocina esses eventos é a NVIDIA, a Intel e a AMD. E boa parte do corpo de desenvolvimento do Battlefield veio daí. Pessoal, eu vou deixar os vídeos aqui para você, se você quiser pegar, tá aqui no micro com o nosso amigo. Tem outras produções assim de cair o queixo, mas fica aí a dica para você dar uma olhadinha nessas demonstragens. E para encerrar, o mercado, né? Você concorda que essa fórmula pode dar certo? Boa ideia, mais polimento, mais originalidade, mais divulgação igual a sucesso? É razoável, né? É até lógico. Eu, hoje em dia, me pergunto se isso realmente é razoável. Por quê? Esse Flash Bird tem pra mim que... Um passarinho me contou que alguém burlou lá o sistema de avaliação de jogos lá e tornou esse cara top de linha nos downloads. Mas aconteceu que se foi feito mesmo isso, foi a melhor propaganda da história. O cara conseguiu pegar uma ideia que não tem nada daquilo que eu falei anteriormente, que o gráfico é roubado de não sei de onde, a ideia é super simples e idiota, e o cara conseguiu faturar em torno de $55 mil por dia com Flash Birds. É claro que isso gerou uma revolta na comunidade, que faz alguma coisa polida. Né? Então fica aquela história. Qual time que você torce, o que eu vou fazer, qual é o meu paradigma que eu vou seguir. Tá? E a minha recomendação é, seja lá o que você for fazer, cara, faça com amor. Faça o código gostando daquilo, não faça aquilo como uma maldição, porque eu imagino como é que é o time de desenvolvimento do Office, deve ser um tédio. Agora você vê as empresas que fazem jogos, todas elas têm um ambiente bacana pra caramba e super alegre. Faça isso na sua vida e você como programador e desenvolvedor de jogos. Desculpa eu ter me estendido, muito obrigado.